Estimados irmãos e irmãs, Jesus nos abençoe. É uma satisfação imensa participarmos de mais esse evento, reunindo esses 3 estados com coordenadores tão dedicados, tão empenhados na tarefa do trabalho junto à mediunidade, aos médiuns. Agradecer especialmente o nosso irmão presidente da FEMAR, Federação Espírita aqui do Estado do Maranhão, que este ano é a federativa anfitriã deste evento. Inicialmente um reparo, realmente nós tínhamos a expectativa de, no ano que vem, 2019, realizar o Encontro Nacional da área da mediunidade, seria o 3º, mas a data ainda está por ser definida junto ao Conselho Federativo Nacional. Isso deve acontecer no final deste ano. Assim que nós tivermos, então, a data definitiva, nós comunicaremos. O tema que nos foi proposto, método espírita de análise das comunicações mediúnicas, realmente é um tema bastante momentoso, atual. É um tema de sempre. Kardec tinha muita preocupação de que as pessoas compreendessem o que realmente era o Espiritismo. Porque Kardec não intentou criar uma religião. Ele, na verdade, chegou a uma síntese, que seria a doutrina espírita, a partir de uma pesquisa de hipóteses que foram levantadas. Então, o trabalho dele foi de pesquisador, daquele que observou o fenômeno e dali deduziu, estabeleceu conclusões, um princípio que nós conhecemos hoje como doutrina espírita. Então ele já tinha, à época, uma grande preocupação no processo interpretativo das mensagens espíritas, dos conteúdos espíritas, como todo aquele que desenvolve uma filosofia nova tem a preocupação de que o pensamento chegue claro, que seja compreendido sem dúvidas por aqueles que tiverem contato com aquela filosofia. Quando nós falamos de método de análise das comunicações mediúnicas, das comunicações mediúnicas na visão espírita, nós estamos adentrando naquilo que a ciência chama de hermenêutica, ou seja, de um método interpretativo, segundo a visão espírita. Haveria uma hermenêutica espírita, um método espírita para análise das mensagens, de tudo aquilo que nos chega do mundo espiritual, daquilo que é escrito em nome do Espiritismo? Existe sim. E Kardec preocupava-se muito com isso. Hoje nós vemos que, com a propagação do Espiritismo e do fenômeno mediúnico pelas redes sociais, que está se expandindo cada vez mais, a confusão é cada vez maior. Porque não se consegue, com muita facilidade, estabelecer a diferença daquilo que é mediunismo ou mediunidade pura, do que é orientalismo, do que é mentalismo,
do que é espiritualismo, do que é espiritismo. Espiritismo é uma doutrina de tripla face, é uma doutrina que tem uma percepção científica da natureza. Dessa percepção científica, estabeleceu-se uma filosofia, um modo de interpretar a realidade, tudo com conclusões ou consequências morais. Daí dizer-se que a doutrina ela é filosófica, científica e religiosa. Então Kardec preocupava-se exatamente porque ele sabia que no futuro, quanto mais o tempo passasse, maior dificuldade se teria para manter aquilo que ele chamou de espiritismo. Com o passar do tempo, a interpretação de um escrito fica cada vez mais difícil. Porque existem vários métodos de você interpretar um escrito, um evento, um fato. Algo que aconteceu ontem, algo que aconteceu há 10 anos atrás, 100 anos atrás, 1000 anos atrás. Como é que era a percepção da sociedade àquela época em que o escrito foi elaborado? Nós vemos hoje a dificuldade da própria Bíblia, não é? Exatamente por causa da língua que foi usada, o tempo em que os termos foram utilizados. Quando você traz aquilo tudo para hoje, e sem buscar uma compreensão de como era a época, por exemplo, de Jesus, ou os tempos anteriores a Jesus, você não consegue entender o que está escrito na Bíblia. Se você trouxer simplesmente um texto para a atualidade, você estabelece uma grande confusão. Porque até mesmo uma palavra que se usa hoje, aqui no Brasil, em língua portuguesa, ela, numa língua morta, uma língua muito antiga, ela teria um conceito, um entendimento completamente diferente. Isso é corrente naqueles que buscam interpretar, na área jurídica, por exemplo. Quando você interpreta um artigo de lei, você busca até mesmo qual foi a intenção de quem elaborou aquela lei, a época em que aquele foi escrito, qual era o pensamento social da época. Porque senão a gente comete confusões, ou chega a deduções falsas, tira conclusões erradas. Então Kardec anota lá no livro Obras Póstumas, no capítulo dos cismas, ele diz o seguinte: para assegurar-se a unidade no futuro, falando do Espiritismo, uma condição se faz indispensável: que todas as partes do conjunto da doutrina sejam determinadas com precisão e clareza. Ele utilizou o método cartesiano para a dedução das conclusões que ele chegava, né, da pesquisa que ele entabulava, um método que foi de base para que ele construísse a doutrina espírita. Então ele partia do simples para o complexo, daquilo que era conhecido por desconhecido, daquilo que ele diante de um problema, ele repartiu problemas em partes menores, evitando assim qualquer possibilidade de conflito na própria construção do corpo doutrinário. Então ele diz que todas as partes do conjunto da doutrina foram determinados com precisão e clareza. Isso aqui foi um escrito, a anotação que ele fazia para se orientar, porque o Obras Póstumas, o livro foi publicado depois da desencarnação dele, e recolhidos escritos, memórias. Então ele foi anotando qual era o método que ele ia utilizar, como é que ele ia fazer, para que durante a pesquisa, dentro daquele projeto que ele tinha elaborado, ele o seguisse à risca. Então ele estava falando para ele mesmo isso aqui, não é? Para isso, procedemos de maneira que os nossos escritos não se prestem a interpretações contraditórias. Os 5 livros que constituem
doutrina espírita, as obras chamadas obras básicas, formam uma unidade. É um livro só. Se ele fosse publicado num volume só, daria melhor a ideia de unidade. Como fica impraticável, ele mesmo foi publicando aos poucos. Mas quando ele chegou ao final, o conjunto doutrinário constituía-se numa unidade. Ele trabalhou de tal modo que você não poderia, num processo interpretativo, porque Kardec era um filósofo, ele era um cientista, ele sabia muito bem o que estava fazendo, em termos de construção de um edifício doutrinário. Então ele trabalhou de tal modo que não fosse possível encontrar contradição dentro da própria doutrina espírita. Então, quando você lê as obras básicas, Kardec buscou escrever de tal modo que o intérprete não tivesse dúvida e nem encontrasse conflito de um livro com o outro, de uma anotação com a outra. E quem realmente faz o estudo da obra de Allan Kardec, você não identifica esse conflito. Porque ele buscou trabalhar com partes, analisando suficientemente cada parte para que isso não acontecesse. Cuidaremos para que seja sempre assim. Quando for dito claramente, sem ambiguidade, que 2 e 2 são 4, ninguém poderá pretender que se quis dizer que 2 e 2 fazem 5. Porque às vezes isso acontece. Você está lendo e tem uma conclusão errada, ou seja, houve um erro interpretativo. Ele está falando de interpretação. Ele está estabelecendo aqui um método hermenêutico. Um caminhar para você, que é mais ou menos o pensamento geral que se tem dentro do trabalho interpretativo que se faz de qualquer filosofia, de qualquer ciência, de qualquer escrito. É exatamente o que ele colocou. Se uma pessoa estiver lendo o conjunto doutrinário, as 5 obras básicas, e encontrar um conflito, há um erro no intérprete. Está havendo um erro interpretativo. Porque a obra constitui-se numa unidade. É como esse auditório aqui, as cadeiras, elas são todas iguais. Isso aqui forma uma unidade. Porque tem o mesmo padrão, o mesmo diâmetro, a mesma textura. É isso que ele, colocava. Embora tratando de assuntos os mais diversificados, ele buscou de tal modo construir o conjunto para que não houvesse conflito. Então ele tinha essa preocupação para assegurar-se a unidade no futuro. Porque se a obra fosse conflitante dentro dela mesma, obviamente que a doutrina não conseguiria se manter ao longo do tempo. Porque ele não escreveu para uma época, ele escreveu uma obra atemporal. Não é? E ele fala isso no capítulo em que é registrado como dos cismas, ou seja, das divisões. O que ele pretendia com isso? Ele pretendia uma unidade interpretativa. Um dos maiores obstáculos capazes de entravar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. Ou seja, todas as pessoas que leem a doutrina deverão chegar a uma mesma conclusão. Eu posso não aceitar a conclusão. É outra coisa. Eu posso não aceitar o pensamento espírita, mas não pode haver uma interpretação divergente. Porque, se isso acontecer, o conjunto, o prédio, se desfaz. Ele pensava numa unidade, inclusive, dos seus adeptos. Por quê? Se nós chegarmos às mesmas conclusões
E, obviamente, adotando esses princípios como nossa concepção pessoal, por lógica, raciocínio, por dedução, nós não teríamos divergência entre nós. Os adeptos espíritas não se dividiriam. Por quê? Porque todos chegariam à mesma conclusão. Isso é método interpretativo. Como eu disse, eu posso não aceitar. Não estamos entrando aqui no aceitar ou não, acreditar ou não. Eu posso não acreditar na existência do espírito. Eu posso não acreditar em mediunidade. Eu posso não aceitar o fenômeno. Mas o escrito de Allan Kardec, se você seguir aquela análise, você vai chegar à conclusão de que existe espírito e que existe mediunidade. Então, nós teríamos, portanto, todos aqueles que assim pensassem, teríamos uma afinidade e seria impossível nós nos dividirmos, uma vez que pensaríamos da mesma forma sobre os mesmos assuntos. Nós não poderíamos chegar a conclusões diferentes. Se chegamos a conclusão diferente, está tendo um problema. Está tendo um erro interpretativo. E isso é muito comum. Porque muitas vezes a gente lê os escritos com o calor das nossas emoções ou concepções pessoais. E se diante do fato, de um fato qualquer, nós não tirarmos a emoção, a nossa ideologia, nós não conseguimos enxergar a realidade. Ela fica embaçada pelo colorido da nossa emoção. Então, primeira coisa, diante de um fato qualquer, eu preciso me isentar emocionalmente para eu poder chegar à conclusão da realidade possível que a minha concepção me permite. Porque se eu ponho a minha opinião, aí eu já não estou interpretando, aí é opinião. Aí eu já fugi de um método científico de trabalho. Quem trabalha com interpretação de qualquer ciência sabe muito bem disso. É muito arriscado, ou deve-se tomar muito cuidado quando se faz interpretação de qualquer texto, para que a emoção do intérprete não interfira na conclusão que se pretende chegar, que é a compreensão do autor. Porque pode sim a emoção do intérprete alterar a compreensão do pensamento de um autor. Estou falando de qualquer autor. Se eu pego um livro com um ânimo de que esse livro não é ruim, ou melhor dizendo, se eu pego qualquer livro e leio acreditando que é ruim, vai ser péssimo. Se eu pego qualquer livro e vou já com aquela concepção de que ele é maravilhoso, pode ter uma coisa ridícula que eu vou aceitar. Porque eu estarei lendo com a emoção e não com a razão e com a lógica. Embora se diga que isentar-se 100%, não é, de emoção, é muito difícil. Até mesmo um psicólogo, num consultório, um terapeuta, que faz também um processo de análise, não é, da situação fática do paciente, do seu cliente, ele tem que se abster emocionalmente das suas concepções pessoais para entender o outro. Porque se eu misturo, eu não entendo. Como eu disse, há teorias que dizem que isentar-se 100% é praticamente impossível. Então Kardec imaginava que nós não divergiríamos. A doutrina se fortaleceria na medida em que ela se mantivesse numa unidade e numa compreensão unitária. O único meio de evitá-la, seguindo aí a leitura na terceira linha, o único meio de evitá-la, se não quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, é formulá-la em todas as suas partes e até nos menores detalhes, com tanta precisão e clareza que se torne impossível qualquer interpretação divergente. Então, se eu estou lendo uma obra espírita, a obra de Allan Kardec, e eu encontrar um erro, eu tenho que parar e
refletir e verificar onde é que está o erro. Se é mim, em função da minha emoção, da minha impossibilidade de compreensão. Tem uma série de fatores. Porque o codificador trabalhou para que todos os que estudarem a doutrina devem chegar à mesma conclusão, à mesma unidade interpretativa. Não pode haver interpretação divergente. Porque senão você destrói tudo aquilo que ele foi construído. Mas aí seria um erro pessoal e não da obra em si. Por isso que as pessoas que têm mais experiência com a doutrina têm maior facilidade interpretativa do que aqueles que estão começando. Porque falta às vezes base, né, de outros conhecimentos que se devem agregar. Um exemplo. Então a preocupação de Kardec foi exatamente com base no positivismo da época, na forma de se construir uma doutrina, de se chegar a uma interpretação científica. Ela perpassou por esse momento dele de construção, de tal modo que a doutrina mantivesse unitária. E os seus adeptos. Ele estabelece, portanto, um princípio que muitas vezes a gente passa desapercebido no estudo das obras, que está ali na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele chama de princípio da concordância. Primeiro nós temos que entender o que é princípio, que aqui não está se referindo a início, mas como aquilo que orienta ou que norteia o escritor, aquilo que norteia o legislador, aquilo que dá estrutura à doutrina. Seria como que base. Um exemplo fácil de se ver, ou com uma comparação, são as colunas de um prédio. As colunas que dão a sustentação de um prédio constituem, por comparação, princípios. O princípio para uma doutrina, seja ela qualquer, para uma ciência, é aquilo que norteia o adepto, o pesquisador, o cientista. Então, a doutrina espírita tem seus princípios. E dentro do método de interpretação, método de análise das obras, Allan Kardec menciona um princípio chamado princípio da concordância, que todo pesquisador deve ter em mente quando busca entender o que é espiritismo e do que não é espiritismo. A única garantia séria do ensino dos espíritos está na concordância que exista entre as revelações que se façam espontaneamente por meio de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros em diversos lugares. Kardec trabalhou com cerca de 1000 centros espíritas. Não foram 1000 médiuns, foram 1000 centros espíritas, espalhados pela Europa, América, e alguns ali, até na Rússia, nós tivemos já grupos espíritas lá. Então, o que ele coloca como princípio da concordância? As obras básicas, elas não têm, segundo a busca que ele fez, um conflito interno. Então, elas têm uma concordância, as 5 obras, os 5 livros, eles têm uma concordância dentro deles mesmos. E é preciso que haja uma concordância com o pensamento que está contido nas 5 obras básicas, de qualquer escrito, para que ele seja considerado espírita. Se o escrito
não tiver concordância com o pensamento de Allan Kardec, esse escrito pode ser maravilhoso, mas ele não será espírita. Aqui não se está emitindo um juízo de valor, o que é bom do que não é bom, mas sim o que é ou não é espírita. Como eu posso dizer que algo é de Immanuel Kant, ou não é de Kant? Ou algo é da filosofia de Rousseau, ou algo não é de Rousseau. Eu não posso pegar uma ideia qualquer e falar isso aqui é do filósofo Rousseau, em termos de educação. Ele nunca falou isso. Então é preciso que haja uma concordância com o pensamento filosófico que eu esteja seguindo. Esse erro é muito comum para quem está começando. Eu ministro aula em universidade, graduação e pós-graduação, e no final dos cursos, os alunos têm que escrever um trabalho de curso. Muitas vezes um aluno começa a seguir um determinado filósofo, e aí ele começa a trazer outras teorias que a gente tem que olhar. Olha, isso aqui é muito bom, mas não se encaixa. Porque está fugindo do pensamento filosófico que você escolheu, da corrente filosófica que você está seguindo. Então é uma questão de metodologia de trabalho. Você não pode fugir, senão você amplia e sai do foco de atenção. Aí você vai atribuir a um certo filósofo um pensamento que não é dele. Então é preciso que haja concordância. Para eu dizer que algo é espírito ou não. Isso é um princípio geral, científico, que Kardec estabeleceu. Princípio da concordância, que às vezes a gente passa por cima. Então a gente vê algo que é espiritualista, excelente, mas só porque é espiritualista ou porque veio por médium, não quer dizer que seja espírita. Porque é preciso que haja concordância com o pensamento de Allan Kardec. E essa é uma responsabilidade que todo trabalhador da seara espírita deve ter. Observar se aquele escrito tem concordância ou não com a doutrina espírita. Aí eu preciso conhecer Allan Kardec, não é? Porque senão eu não sei se é espírita ou não. Porque se eu não conhecer, eu vou aceitar absurdidades como espírita só porque foi psicografado. Não, a mediunidade ela é natural, todo mundo é médium. Nós temos médiuns espíritas e médiuns não espíritas. O que não é demérito. Não estamos aqui entrando num juízo de valor. Francisco de Assis, a personalidade mais amada no milênio, de uma mediunidade estonteante, não era espírita. Qual o problema? Nenhum problema. Mas, para que eu considere um escrito espírita, eu preciso estabelecer esse critério. Tem ou não concordância? E aí ele já começa a falar nesse trecho aqui do Evangelho um pouco de como ele foi chegando nas conclusões e construir, organizar ou codificar os 5 livros. Ele menciona lá na Gênese algo muito interessante do jeito que ele trabalhava, porque Kardec ele não recebia uma orientação dos espíritos e já imediatamente aceitava aquilo como uma verdade ou realidade universal. Então ele vai explicar que os espíritos, na verdade, provocavam certos fatos, certos fenômenos,
E dali ele tirava uma conclusão. Então, por exemplo, não manifestou um espírito e falou assim: olha, Kardec, aqui no mundo espiritual existem espíritos que não sabem que desencarnaram. Ele não recebeu uma mensagem dizendo isso. O que os espíritos coordenadores da codificação fizeram? Foram provocando manifestação de espíritos que diziam que não sabiam que tinha desencarnado. É diferente, não é? Dessas manifestações múltiplas, ele tirava a conclusão: olha, existe espírito que não sabe que desencarnou. E aí ele submetia essa questão a médiuns de lugares diferentes. Recebia essas contribuições e submetia. 10 médiuns de lugares diferentes. Isso é verdade? E eles respondiam, e aí ele concluía se era aceitável ou não isso como uma realidade, que existe espírito que não sabe que desencarnou. Isso transforma, meus irmãos, o trabalho de Allan Kardec em algo muito mais complexo, porque ele não tinha o Facebook. Isso era tudo na pena. E levava um tempo para chegar. Você vê até a sabedoria da espiritualidade nesse sentido, né? Se fosse hoje para codificar, a dúvida que se estabeleceria seria imensa. Na época, a própria aparente dificuldade de comunicação deu sustentação ao trabalho. E mostra uma coisa muito importante. Mostra que Kardec era um médium excepcional. E muita gente fala assim: Kardec não tinha mediunidade nenhuma. Muito pelo contrário. Kardec era altamente intuitivo. Todo mundo viu a maçã cair. Todo dia caía maçã de árvore. Só um deduziu a lei da gravidade. Todo mundo via fenômeno. Isso foi intuitivo. Todo mundo viu o fenômeno. Kardec viu algo mais, ele viu uma realidade. E foi pesquisar para ver se era verdade aquilo. Ele foi pesquisar. Então, uma coisa é eu receber uma mensagem de um espírito e dizer: ó, tem espírito aqui que não sabe que desencarnou. A outra coisa é eu observar o fenômeno. Essa ocorrência em muitos lugares, da mesma maneira, e daí tirar uma dedução. O trabalho foi muito mais difícil. Por isso que quando surgem pessoas que querem revisar Allan Kardec, reescrever Allan Kardec, e dizer que Kardec está ultrapassado, ele no mínimo tem que repetir o mesmo processo para dizer que Kardec está errado. Eu não posso só de boca, ou porque um espírito me mandou um livro. Porque já tem o livro dos espíritos psicografado, superando o dele. Um espírito escreveu. Kardec não foi um espírito que escreveu o livro dos espíritos. Quer dizer, a pessoa não sabe nem como foi o método. Como é que eu questiono um método, por exemplo, Louis Pasteur? Não, a conclusão dele está errada. Eu, para dizer que está errado, eu tenho que repetir o método tantas vezes para chegar num resultado diferente. Senão aí é opinião. Não é um método científico. Isso é muito sério. Por quê? Porque eu começo a agregar coisas na doutrina que não são espíritas, porque eu acho, porque um espírito mandou, sendo que o trabalho de Kardec não foi assim. Foi um método estudado, analisado, planejado pelo próprio Kardec, como a gente vê pelos escritos aqui. É o que ele diz: os espíritos superiores que conhecem perfeitamente esse fato, espíritos que não se consideram mortos, não vieram dizer previamente:
Em vez disso, provocaram a manifestação de espíritos dessa categoria para que os observássemos. Isso mostra também que Kardec, além de muito intuitivo, era extremamente sensível, né? Uma coisa está ligada à outra. Porque muita gente vê a foto de Kardec naquela pose tradicional da época e fala, não, Kardec era frio, porque ele era... O escrito dele... Meus irmãos, Kardec devia ser uma pessoa extremamente emotiva. Porque quem escreve um evangelho segundo o Espiritismo não é frio. Não tem como ser. Inclusive, foram resgatadas as cartas dele para Amélie, ele se recolhe na orla marítima antes de começar a escrever o evangelho. Ele entra em recolhimento. Ele estava captando a alta inspiração para selecionar os artigos, né, os textos que viriam compor o evangelho, que ele deveria usar do Novo Testamento ou não. Aquele foi um trabalho de alta sensibilidade intuitiva, porque os espíritos não diziam a ele. Ele ia observando, experimentando, analisando, juntando, vendo aquilo que era repetido, que podia ser considerado realidade. Quando ele começa, então, com esse trabalho de identificar que espíritos se manifestavam em vários lugares, dizendo determinado fato, ou ele submetia a pergunta e obtinha a mesma resposta por médiuns em lugares independentes, sem contato, ele verificou que havia uma faixa de espíritos que pensam da mesma forma sobre os mesmos assuntos. Uma categoria de espíritos que pensa da mesma forma sobre os mesmos assuntos. Foi o que ele chamou de universalidade do ensino dos espíritos. A universalidade do ensino dos espíritos, portanto, não é apenas mensagens recebidas em lugares diferentes, por médiuns diferentes. Não. Isso aí é um método. Porque pode um grupo de obsessores utilizar 10 médiuns em lugares diferentes e todos receberem a mensagem. Isso não transforma num conceito universal. É preciso que haja uma concordância e que você, todas as vezes, obtenha a mesma resposta. Se tiver uma divergência, aquele espírito, por mais elevado que se mostre, ele não está nessa faixa daqueles que nós podemos chamar como os pais da humanidade. Que espíritos são esses? São espíritos que, sob o comando de Jesus, compõem aqueles que dão estrutura e sustentação ao planeta. Eles pensam da mesma forma sobre os mesmos assuntos. É a universalidade do ensino dos espíritos. E nós temos na obra de Chico informação nesse sentido. De espíritos dessa categoria. Você vai pegar ali o Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 3, mais ou menos, a manifestação de Asclépios. Quem era o Asclépios? Um espírito de uma hierarquia tal que ele, para surgir ali numa colônia espiritual, ele precisou de um espaço específico. Ele não pôde descer aquela colônia senão através de um ambiente, um gabinete apropriado. Não é? Os estudiosos vão lembrar aí, André Luiz começa a auxiliar na construção de uma paisagem, tudo para dar sustentação. É um espírito que reencarna de 800 em 800 anos, que inclusive já perdeu até a forma. Espírito dessa categoria. Até no Velho Testamento nós temos informação. Daniel conversa com um espírito dessa. Inclusive a descrição que Daniel faz do espírito que ele vê é muito semelhante à que André Luiz coloca. O traje, o cinto dourado, aquele semblante de luz, aquela iluminação toda. São os pais da humanidade. Que Kardec chamou de universalidade do ensino dos espíritos. Ora, então,
Se eu tenho um texto que eu quero atribuir como espírita, ele precisa ter concordância com a obra doutrinária. E para eu dizer que ele agrega a obra doutrinária que avança no espiritismo, eu preciso submeter a essa universalidade do ensino dos espíritos, para ver se realmente há uma concordância universal. Se tiver uma mínima divergência, esse espírito não é dessa categoria. Aí ele é de opinião. Como eu disse, pode ser muito bom, mas não está nessa faixa de conhecimento. Esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do espiritismo, que anulará todas as teorias contraditórias. E às vezes a gente recebe textos que as pessoas ficam assim maravilhadas, isso às vezes até são textos interessantes, mas que tem um conflito imenso com o pensamento espírita. Hoje, inclusive, na internet, isso circula demais. Texto absurdo, coloca lá embaixo Bezerra de Menezes. Aliás, Bezerra de Menezes, eu acredito que deve ser o espírito mais mistificado que existe. Todo mundo recebe Bezerra de Menezes. Tem gente que começa a psicografar a primeira mensagem de Bezerra de Menezes. E Dr. Bezerra manifestou-se através de Chico, Divaldo e Ivone. Leiam os textos produzidos por esses três médiuns. A forma é completamente diferente, mas o conteúdo é o mesmo. É o jeito de construir a ideia. Você vê que é Dr. Bezerra. Mas cada médium é intérprete do pensamento da entidade. Cada um vai interpretar segundo a sua condição, possibilidade. Você observa nítidas diferenças na estrutura do texto, mas a essência do pensamento é um só. Agora, quando esse pensamento ele diverge, aí você vê que não pode não ser. Isso é antigo. Uma vez um grupo recebeu uma mensagem do Dr. Bezerra e ficou aquela dúvida, né, do grupo. Será que é Dr. Bezerra? Será que não é Dr. Bezerra? E aí levaram ao Chico. Uma pessoa era muito amiga do Chico, foi lá em Uberaba, levou lá para o Chico e perguntou. O Chico olhou a mensagem com aquela mineirice toda, né? Ele falou, a família Bezerra é muito grande, não é? Tinha sentido o texto. Se o próprio grupo estava tendo dúvida. E tem gente que faz isso com a gente, que é a forma mais interessante. Vê um texto que sabe que não é espírito, o texto é muito ruim, só porque colocou lá médio não sei o quê, o espírito tal, manda para a gente pelo Facebook ou WhatsApp, fala assim, analisa aí. A pior coisa que a gente faz é exatamente isso, mandar o outro analisar aquilo que a gente já sabe que não é. Porque você está perdendo o seu tempo e o tempo do outro. E propagando aquilo que é negativo. Porque se eu vi que não é, eu fico quieto. Porque as trevas querem exatamente isso, que se propague. E as pessoas não analisam as coisas. E vão divulgando. Uma pessoa mandou um texto que ela achou maravilhoso, um cuidado que a gente deve ter. Falou, recebemos aqui, a pessoa mandou, olha que recado maravilhoso que eu vi na internet, eu acho que vale para todo mundo. Não é? Estava escrito lá, nós devemos tomar muito cuidado com o que a gente repassa na internet, porque tem muito erro, tem muito conflito. E estava assinado Machado de Assis, e a pessoa passou e achou maravilhoso. Machado de Assis. Encarnado, não era desencarnado. Não. Era um texto Machado de Assis. A poetisa goiana Cora Coralina, muito conhecida nacional e internacionalmente, uma vez recebi também um. E aí, eu achei interessante porque, enquanto eu li aquilo ali, nós ficamos em dúvida, e eu pedi para um amigo dar uma pesquisada. Ele achou. 2 dias depois, ele falou, Jacobson, eu achei o texto. Isso aqui está, esse texto que estão dizendo que é de Cora Coralina, está colocado no mural da Prefeitura do Interior do Rio Grande do Sul.
A pessoa pegou o texto e colocou Cora Coralina. Como colocou Cora Coralina, todo mundo achou que era bonito. Mas não analisou o conteúdo. E uma coisa que me chamou a atenção relacionada, inclusive, à Cora Coralina, foi uma jovem de mocidade espírita, novinha, 17, 18 para 19 anos. Ela tinha assistido uma psicografia em público. E o médium recebeu Cora Coralina. E leu. Eu estava ali assistindo também no auditório, o menino virou e falou assim, isso aí não é Cora Coralina. Todo mundo assim aplaudiu, teve gente que chorou, teve gente que emocionou, e já queria publicar, e a menina falou, isso aí não é Cora Coralina nunca. E aquilo me chamou muito a atenção, não tive condição de conversar com ela na hora, porque é uma menina muito nova. Para ouvir uma mensagem, eu falei, alguma coisa está acontecendo, porque ela falou com muita convicção. E depois do intervalo ali, eu fui perguntar para ela por que ela... Ela falou, olha, eu já saí da escola, do primeiro grau, já estava quase indo para a faculdade. Durante o meu tempo de primeiro grau, nós estudamos todos os anos, foram 4, 5 anos estudando só Cora Coralina. Eu li tudo de Cora Coralina, por obrigação da escola. Ela nunca escreveu dessa forma, ela nunca falaria dessa forma, tem expressões que ela nunca usou. Tem umas rimas que imitam, mas imitam mal. Eu fiquei assim, de boca aberta, com a capacidade interpretativa dela de um texto. Ela não conhecia espiritismo, ela conhecia Cora Coralina. Porque ela estudou muito. Ela falou, estudei muito. Eu li todos os livros, praticamente, de Cora Coralina. A gente fazia trabalhos na escola que o professor mandava, de literatura. E a escola teve esse projeto, que era estudar só Cora Coralina todos os anos. Como eu fiquei na escola esse tempo todo, eu estudei Cora Coralina. Então, ela não conhecia a doutrina, porque, embora ela fosse de mocidade, mas não tinha conhecimento profundo. Era só o estudo de mocidade, os estudos iniciais que ela estava fazendo. Mas conhecia Cora Coralina. E todo mundo aplaudiu como se fosse Cora Coralina. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para você falar que é algo espírita ou não. Para você assimilar ou aceitar. Porque senão há erro. É obviamente, que é o que Kardec diz aqui, o primeiro controle é incontestavelmente o da razão, ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo que vem dos espíritos. Foi o que essa menina fez. Ela não ficou empolgada com o momento da mediunidade, a mediunidade em público, a exibição. Não é? Porque a gente empolga e perde a razão, perde a lógica. E as pinturas mediúnicas, então? Que qualquer crítico de pintura fica até com dó, não é? Quando uma pessoa exibe algo em nome de um artista como Manet, Monet, Renoir, algo que passa longe, só porque faz alguns traços que tenta lembrar, a pessoa já acredita. Isso é fuga da razão, porque aí eu estou lendo com a minha emoção, com a minha vontade. Mais graves são as cartas de familiares desencarnados. Que hoje virou show, né? Porque as pessoas são colocadas no palco para ouvir a leitura e choram na frente de todo mundo. E depois ainda são aplaudidas. Como é que se aplaude a dor alheia? Como é que se coloca no palco o sofrimento do próximo? E tem gente viajando o Brasil todo procurando essas cartas. As pessoas não saem do luto. Quem ia no Chico e recebia uma carta, pode ler todas as cartas que Chico recebeu. Todas estimulam a pessoa à melhoria. Além da identificação ser muito segura,
elas ainda constroem na pessoa uma emoção diferente. Elas tiram a pessoa do luto. Quando a pessoa está buscando sempre, 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 é porque ela ainda não superou aquele momento. Então ela não entendeu. E aí sofre a pessoa e sofre o espírito. E a gente lê muito essas cartas que as pessoas mandam para a gente ler. Porque elas mesmas ficam em dúvida. A carta não diz nada. Ou se diz um nome, não é? Não tem um contexto. Porque às vezes pode não ter um nome, mas a ideia ser da pessoa. Você identifica pela ideia, não é pelos dados que estão colocados ali. Isso, meus irmãos, é uma coisa muito séria. Isso não é espiritismo, isso é mediunismo. O fenômeno pode existir? Pode, mas não é um método espírita de se lidar com a mediunidade. Porque a pessoa não se desprende. Ao contrário, ela fica cada vez mais presa. Ela não se liberta desse momento de dor e de sofrimento. Porque na primeira vez que a pessoa lê, ela está sob o peso da emoção, então ela é incapaz de interpretar. Depois ela lê uma segunda, terceira, aí começa a vir a dúvida, né? Será que é? Será que não é? Parece que é. Uma vez uma família reuniu-se comigo e eles estavam tentando de todo jeito identificar o parente ali. Procuraram a letra, escritos da pessoa, carteira de identidade. Já estávamos ali uns 40 minutos naquele exercício da ideia, falava assim, não falava assim. Eu falei, pessoal, já tem quase uma hora que nós estamos tentando aqui fazer o quê? Provar que essa carta é do fulano. É ele que tinha que provar para nós que é ele, não a gente ficar tentando provar que era ele. Nós estamos fazendo um exercício contrário. A carta não tem nada, a verdade é essa. Vocês que são filhos não estão identificando. Aí caiu a ficha, né? Um médium conversou comigo certa vez, eu fiquei impressionado. Ele disse que recebeu uma vez, ele fazia esse trabalho, ele recebia de quando em vez, esporadicamente. Mas o ato de receber uma vez ou outra causou um certo conhecimento dele. Ele nunca prometeu resultado. Mas ele falou, Jacobson, uma vez uma coisa me chamou muita atenção. Eu recebi um e-mail. A pessoa queria uma carta do familiar desencarnado por e-mail. Quer dizer, nem lá ela não ia. Mas o que me chamou a atenção não foi isso não, foi o e-mail. A pessoa colocou o nome do parente, a data do falecimento, como faleceu, onde faleceu, nome do pai, nome da mãe, o apelido do parente mais próximo, do Dindinho, da Dindinha. Tinha uma tia que ele chamava assim. Ele falou, um e-mail era enorme, parecia a própria carta, cheinha de detalhe. Ele me contando. Aí eu fiquei muito curioso e respondi o e-mail, perguntando por que você mandou tantos detalhes para você, para essa psicografia. A pessoa falou assim, mas não é assim? Onde a gente vai, tem que dar todas as informações, senão a mensagem não vem. Aí vem a mensagem com essas informações. Precisa disso. Então começa a haver uma manipulação. O Marcel Souto Maior, autor do livro As Vidas de Chico Xavier, ele escreveu um segundo livro chamado Por Trás do Véu de Ísis. E nele, esse segundo livro foi uma viagem que ele fez para o Brasil com uma mãe que queria uma carta dessa, Por Trás do Véu de Ísis. E eu conversei pessoalmente com o Marcel e batemos um papo longo e ele me disse algo muito preocupante. Ele falou assim, olha, eu encontrei médiuns que entrevistavam as pessoas, anotavam numa caderneta as informações da entrevista. Colocava a caderneta aqui debaixo do cotovelo e ficava assim.
ia psicografando. De quando em vez ele levantava, olhava, baixava e continuava. Ele ficou o tempo inteiro. Aí você pegava a carta, estava cheia de informações. O fenômeno existe. É possível um médium ter essa habilidade toda. Mas aqueles que agem assim já estão partindo para a fraude, o que é muito sério. É por isso que a interpretação da mensagem mediúnica hoje está cada vez mais importante. A gente tem que saber interpretar. Por quem vem, que jeito que vem. Vamos ver se passa. Porque esse computador está criando caso desde o início. Vamos ver aqui. Mandaram uma carta para Allan Kardec e fizeram essa pergunta: deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritos? Kardec respondeu na Revista Espírita com uma outra pergunta: seria bom publicar tudo quanto dizem e pensam os homens? Isso é sério. Emmanuel comenta esse assunto, ele diz assim que não existe nada mais valioso para uma pessoa do que um recado de mãe. Não há nada mais precioso do que um recado de mãe. Mas nem por isso precisa ir para o jornal. Quer dizer, não é porque a questão é psicografada ou mediúnica que a gente tem que publicar. E as pessoas não tomam cuidado por causa da empolgação. Às vezes, mal termina a reunião mediúnica, já está na internet. O que acontece na reunião mediúnica tem que ficar na reunião mediúnica, senão ela não seria portas fechadas. E os grupos, às vezes, descuidam muito. Uma vez um grupo me telefonou, um dos trabalhadores do grupo: Jacobson, nós recebemos um recado aqui, uma revelação sobre fulano de tal, uma vida passada de fulano de tal. Ele não frequenta o nosso grupo mediúnico. Você acha que a gente conta para ele? Eu falei: olha, veio para o grupo, está a portas fechadas, ele não participa do grupo, não é? A forma que foi feita a revelação poderá causar um certo constrangimento. Vamos aguardar um tempo? Não divulga não, vamos permanecer aí. Uma cidade pequena, eu sempre vou a essa cidade, então conheço muita gente, não só espírita. Então, uns 2 dias depois, a tal da pessoa me telefona: Jacobson, você não sabe o que aconteceu, eu até gelei. Estão falando aqui na cidade que saiu uma revelação da minha vida anterior. Está o maior burburinho, eu estou para mudar da cidade, eu estou tentando ficar louco. Você imagina um negócio desse? Você ouviu falar isso? Eu não. Não estou sabendo de nada. Eu já sabia. Mas foi uma confidência, uma consulta para um irmão mais velho. Então ficou sigiloso. Mas todo mundo vazou. Quer dizer, as pessoas não tiveram critério. E realmente ele ficou muito contrariado por causa da revelação, que foi totalmente inadequada. Então a gente não tem muito cuidado. E começa a criar em torno da mediunidade uma fantasia, uma ilusão, e ter ganho. Todo médium que procede assim tem uma intenção de ganho secundário com a mediunidade. Sempre tem um ganho secundário. Porque existe uma ética espírita para lidar com a mediunidade, que está colocado no livro dos médiuns. Hoje, inclusive,
muitos médiuns estão vivendo da mediunidade. Ontem à noite, no grupo Meia ainda comentávamos isso. Viver de religião, isso é aceito socialmente. Várias religiões preconizam isso, faz parte do seu ofício, é a forma de sua propagação. Não a espírita. Sobretudo a mediunidade. Porque a gente segue Allan Kardec, um princípio de Allan Kardec, que ele traz de Jesus: dai de graça o que de graça recebestes. Essa é uma ética espírita, a partir de uma compreensão de uma moral cristã. É uma leitura espírita do dai de graça o que de graça recebestes. Eu não sou obrigado a seguir isso. Até nem posso impor isso aos outros. Porque, como eu estou dizendo, as religiões aceitam naturalmente. Então aqui não se está criticando quem assim procede. Ou qualquer religião que proceda dessa forma, porque isso faz parte do seu conjunto doutrinário, o qual a gente deve respeitar. Nós estamos falando de espiritismo. No espiritismo, segundo Allan Kardec, eu, médium, preciso proceder dessa forma. Porque se eu não proceder dessa forma, eu não sou espírita. Eu não estou tendo uma atitude espírita, que é não viver da mediunidade. E tem gente que está milionário com a venda de livro psicografado. Isso é público. O Chico podia ter ficado, mas ele optou pela doação. Então, isso significa um método espírita de lidar com a mediunidade. Por isso que eu falei, não é uma questão de emitir um juízo de valor, isso é bom ou se não é bom. Eu estou dizendo o que é espírita do que não é espírita. Então, a pessoa pode viver da mediunidade? Pode. Mas eu não posso dizer que esse é um procedimento espírita. E nem dizer que o espiritismo está ultrapassado. E nem dizer que Kardec está ultrapassado. Aí é uma questão de opinião. É diferente de interpretação. E nós que somos divulgadores da doutrina, palestrantes, expositores, temos que tomar muito cuidado, que às vezes a gente confunde a obrigação nossa, que é de intérprete do pensamento espírita, para ser um analista, um crítico, ou emitir uma opinião sobre a doutrina espírita, que é completamente diferente. Eu não tenho condições de fazer acordo em nome da doutrina espírita. Eu não tenho condições de fazer concessões em nome da doutrina espírita. Porque é um conjunto doutrinário. Eu posso até no meu centro espírita não fazer o que o espiritismo coloca. Mas isso não transforma a prática em espírita. Ela pode ser mediúnica, mas não espírita. Está muito confuso? Ou está claro? Vocês estão tão sérios que estou preocupado. Porque essa questão realmente ela é palpitante. Por isso que eu falei, é uma filigrana. Se você não conhecer a doutrina, você vai tomar o mediunismo. Há um caso muito interessante no livro Nos Domínios da Mediunidade. O intervalo é 4h30, né? Então vocês fiquem quietos aí. Intervalo daqui a pouco. Eu vou falar. Mas é o seguinte, há um caso muito interessante no livro Nos Domínios da Mediunidade. Todo trabalhador deve conhecer essa obra. Ele é um curso que André Luiz fez no mundo espiritual. Quem estudou esse livro sabe que nos primeiros capítulos, ele utiliza vários capítulos para descrever uma reunião mediúnica, que ele toma como de referência. Ele estuda os médiuns, a personalidade dos médiuns, a capacidade mediúnica de cada um, dá exemplo de esclarecimento dos espíritos, dá exemplo da vidência, da prática da mediunidade, do transe. Os primeiros capítulos, que é a reunião do Raul Silva. E aí, depois que ele passa por esses primeiros capítulos, ele visita vários grupos mediúnicos, inclusive na casa de pessoas.
E ele chega lá pelo meio do livro, quase no final, ele visita um centro espírita. O centro estava lotado, de encarnados e de desencarnados. E aí, quando ele chega acompanhado de um mentor, tinha um mentor do grupo que estava ali no salão, observando. Todo grupo tem o seu mentor. Esse grupo não era diferente. E aí ele faz uma pergunta um pouco instigante que chama a atenção de André Luiz. Ele pergunta assim para o mentor do grupo. E aí o dirigente, o Quintino, ele já está acolhendo as suas orientações? Ele falou, não, até hoje nada. E aí ele começa a analisar a reunião mediúnica que estava acontecendo naquele centro espírita. Como é que era a reunião mediúnica? Tinha os 3 médiuns incorporados e, diante de cada um, tinha os consulentes fazendo pedido. E ele aproxima, o André Luiz vai ouvindo. O que eles estavam pedindo para os espíritos incorporados ali? Um falava assim, você prometeu a solução do processo e até agora nada. Você não está tentando. Não, eu fui, mas você sabe como é que é processo. É difícil. Não, você não está esforçando tanto. O encarnado falando para o espírito. Um outro falava assim, e o emprego que eu pedi? Ah, mas você sabe. Você não conversou com a pessoa? Você quer que eu te dou o endereço de novo, sei lá? Não, eu já tenho o endereço. É porque você sabe, nem sempre a gente consegue. Então, André Luiz observou que o nível de preocupação das pessoas era só problema material. E algo mais sério. Os espíritos que estavam incorporados, eles deram de condição inferior aos consulentes. O que causou em André Luiz e o Hilário, que estavam assistindo à reunião, um profundo sentimento de piedade. Eles ficaram com dó dos espíritos. Os espíritos estavam sendo obsidiados pelos encarnados. E eles usam uma expressão, olha, o que caracteriza o espírito evoluído é a delicadeza nas expressões. Tratam assuntos graves de forma delicada. Mas eles usam, André Luiz usa nesse texto lá a palavra crime. Ele diz assim, isso aqui que está acontecendo é um verdadeiro crime. Porque é claro, não importa se você está encarnado ou desencarnado, existe crime com desencarnado também. Quando você explora o desencarnado. E aí o mentor diz que todo crime exige reparação. E aí ele vai explicando lá que esses espíritos, os consulentes, tinha aquele pessoal que estava chegando, sabe aquela turma assim que chega e não sabe o que está acontecendo, vai pelo movimento? Esses que tinham os atenuantes, que eram aqueles que estavam chegando muito provocados, não sabe nada, não conhece nada, acha que aquilo está certo. Mas aqueles, somente o dirigente, os médiuns, os consulentes mais assíduos, que já sabiam que não poderia fazer isso, estavam cometendo um crime e queriam responder. E que essa forma de reparação aconteceria dentro do lar. Amanhã, pela lei da reencarnação, eles se reencontrarão na condição de pai, de mãe, de filho, de esposo ou de esposa. Eu até parei de ler o capítulo nessa altura. Eu falei, meu Deus do céu. Então tem hora que você olha e fala assim, parece que aqui na minha casa reencarnaram todos os obsessores. É verdade. Porque eu os atraí. Eu acompliciei com eles. E aí o Hilário, no final do capítulo, faz uma pergunta. Para mim, é assim, o ponto áureo desse capítulo. Ele fala assim, conversando lá com o mentor, assistindo essa absurdidade toda. Mas existem tantos livros espíritas, tantas orientações, tantas mensagens. Por que esse grupo ainda age dessa forma? Sabe o que o mentor responde? Ele diz assim, mas esse grupo não é espírita. Esse grupo não é espírita.
Embora estivesse lá na fachada do centro, da porta, né? Centro espírita. Ele foi visitar um centro espírita. Mas a prática não era espírita. Olha, tem tanto livro, tem tanta orientação. Por que eles não seguem? Porque esse grupo não é espírita. Então, o ato de eu lidar com os espíritos, de eu colocar na porta do centro espírita, mas se eu não tiver uma prática espírita, isso não transforma em espírita. É por isso que tem muito espiritismo à moda da casa. Em que eu acho que devo lidar com os espíritos assim. Eu acho que eu devo publicar esse livro. Eu acho. Aí é sua opinião própria, você pode colocar espírita. Mas o ato de você utilizar uma palavra reencarnação, o ato de você utilizar uma palavra mediunidade, ou citar um Chico, ou citar um Emmanuel, ou citar um André Luiz, ou um Ivone, ou Divaldo, isso não torna a obra ou a palestra espírita. Não, hoje ele está encrencando. Causas do erro interpretativo. Será para eu mudar de assunto. Mudei. Algumas, né? Por que a gente erra na interpretação? Não é só do espiritismo, não. De qualquer filosofia. Isso aqui é um princípio mais ou menos geral de interpretação. Mas no nosso caso, desconhecimento da doutrina espírita. Se eu não conhecer a doutrina espírita, como é que eu vou falar que isso é ou não espírita? Incompreensão do processo de comunicação dos espíritos. Né? Eu preciso entender que o médium é um intérprete do pensamento dos espíritos. E que nesse processo interpretativo, eu posso alterar o pensamento do espírito, ou ser enganado pelo espírito, principalmente quando chama de mentor. Porque a ligação do mentor com o médium, todos nós temos mentores, isso é de longa data. Mas se o médium não toma muito cuidado, ele começa a atribuir ao mentor tudo que é da cabeça dele. Isso é um risco que se corre em função da convivência. Interessante isso, não é? Você convive muito com o espírito, você está recebendo com facilidade a interpretação, o pensamento do espírito. Mas se você não toma cuidado, chega um certo momento que você atribui ao espírito um pensamento que é seu, e você acredita nisso. Porque a pessoa perde o bom senso. Credulidade. Tem gente que acredita em tudo, caso das cartas. A pessoa está com tanta vontade de receber a carta de um familiar que desencarnou, que qualquer coisa que coloque ali, ela acha que é dele. Imaturidade do senso moral. E isso é muito comum. A pessoa não tem maturidade para lidar com o tema. Mediunidade nem com interpretação das mensagens. Isso aqui não tem nada a ver com formação intelectual, não, viu? Eu tenho uma amiga que tem pós-doutorado e ela diz que tem a maior dificuldade de entender os livros espíritas. Ela frequenta, ouve palestra, mas ela, Jacobson, eu não consigo entender. Eu não assimilo. O problema não é intelectual, é de senso moral. Ausência de bom senso, que nós já comentamos. E o último aí que eu acho pesadíssimo, personalismo. Aí é o que eu quero, né? Por isso que eu me dou ao direito de dizer que Kardec está ultrapassado. Eu aceito todos os livros do Chico, mas não aceito o livro Desobsessão, porque ele dá um método de reunião mediúnica que eu acho que tem que ser diferente no meu centro. Aí o problema é de personalismo. Eu quero ser assim. E encontro as pessoas que seguem. Algo que nos ajuda nesse contexto é a análise, nesse processo de análise, é compreender o que Kardec diz lá no livro dos Médiuns, no item 267, linguagem dos espíritos superiores. Os espíritos superiores somente dizem e fazem o bem, sem limites. Se você pegar um texto que nas entrelinhas há uma crítica, há um comportamento, inclusive gosto muito de dizer que os espíritas são ortodoxos, tem uns espíritas ortodoxos. Os espíritas radicais. Uma análise como essa que a gente está fazendo, a pessoa diz, isso é radicalismo. Não, isso é meta-interpretativo. Eu posso não aceitar. Eu tenho todo o direito. Então me apresente um método, ou então repita o método de Allan Kardec para chegar numa outra conclusão. Linguagem digna, elevada, isenta de trivialidade. São simples e modestos.
se afastam das paixões humanas, principalmente das intrigas. Então o espírito superior nunca vai criticar. Quer ver um que puxa a orelha da gente com toda elegância, a gente ama e lê todo dia? Emmanuel. Você pega o Boa Nova, abre, olha e fecha. Como é que espírito mal educado? Ele tem uma delicadeza para falar dos nossos problemas pessoais e nos leva a uma reflexão sem nos ofender. O espírito é elevadíssimo, irmão. E a gente, quanto mais estuda, mais você vê que o pensamento dele é amplo. E a gente vai naquele pensamento. Não cometem heresias científicas notórias. Tem gente que pega uma mensagem, porque está escrito lá no meio da mensagem, física quântica, a pessoa, nossa, isso aqui é científico e profundo. Tem nada a ver com física quântica. Aliás, a física quântica é a coisa mais incerta que existe, porque é a teoria da incerteza, né? E a pessoa diz, não, isso aqui é física quântica. Só porque usou um ou dois termos. Não fazem previsões futurísticas. Não fazem. Não ordenam e nem impõem. Não ordenam e nem impõem. Um dia eu vi um espírito que deu uma orientação, e as pessoas vão recebendo, mandando para a gente, né? E a gente vai aprendendo com tudo isso aí. Isso é aprendizado. Eu recebi um calhamaço assim, que me pediram para analisar as mensagens. Uma média iniciante. Ela tinha recebido uma mensagem de Emmanuel. Aí eu fui em cima na hora, né? Um Emmanuel, ele estava ensinando, ou determinando, na verdade, como é que fazia a limpeza do centro espírita. Os panos mesmo, como é que limpava o centro espírita. Eu, particularmente, acho muito complexo limpeza doméstica. Mas Emmanuel vim dizer como é que limpa um centro espírita. Porque estava achando que era o Emmanuel do Chico, né? Só sou outro Emmanuel e tal, aí mais ligado a essas coisas. Eu acho muito difícil. Aliás, há um conflito existencial quando o homem dentro da casa troca o pano. Porque as mulheres criam um pano para cada coisa. Aí se você troca o pano que é da pia e coloca na mesa, pronto. Não, as mulheres estão corretas, eu já quero dizendo, não estou criticando, Breno. Eu quero só explicar para ela como é que funciona a cabeça dos outros. Na nossa cabeça, só tem uma palavra, pano. O resto, não é? Aí, mas tem. Então o espírito veio dizer qual era o pano. Falava mesmo, assim, desse jeito, você tem que usar o pano tal, limpar daqui para ali. Eu falei, meu Deus do céu. Não fazem elogios. Tá? Isso parece simples, mas a gente vê muita crítica e muito elogio dissimulado. São escrupulosos nos conselhos. Quando eu leio isso aqui, eu lembro de um caso do Chico, de uma senhora muito elegante que foi a Uberaba. Ele percebeu que era de alta sociedade. Quando ela sentou na frente dele, ele viu que tinha um espírito montado no ombro dela assim, e batia os pés no tórax dela, parecia que estava cavalgando um animal. Montado e batendo o pé e pulando e fazendo graça. E ela, Chico, eu estou com um problema pulmonar, já fui tudo quanto é médico, não sara de jeito nenhum. O que é que eu faço, Chico? O Chico olhando aquela cena, patética. Aí ele falou, minha irmã, a senhora faz o seguinte, a senhora vai para casa, pega o Evangelho, vai ler o Evangelho, leia bastante o Evangelho, toma um xaropinho, mas o seu remédio é o Evangelho. E a mulher foi para casa. Agora, os senhores imaginem, se a mulher chega na frente do Chico, o Chico fala assim, minha senhora, tem um cavalo, tem um espírito fazendo a senhora de cavalo aí, porque está montado no seu... Ela ia sair de lá horrorizada. Falou, o Chico está me humilhando. Quer dizer, o Chico tinha muito cuidado nas orientações. Não é? Eles são escrupulosos nos conselhos. Quando fazem gracejo, eles são finos e sutis. Não faz piada grosseira, como às vezes a gente vê algo ridículo. Característica dos médiuns orgulhosos, que são aqueles que não aceitam nada que não venha por intermédio deles. E começam a fazer, inclusive, grupos grandes. Tem uma confiança absoluta na superioridade das comunicações que obtém.
O médium tem que tomar muito cuidado com isso. Desprezo pelas que não vêm por intermédio deles. Esse é Kardec. Consideração irrefletida pelos grandes nomes. Você tem que tomar muito cuidado, porque o médium orgulhoso, ele nos induz. Porque a mensagem, às vezes, é bem escrita, mas não tem conteúdo elevado. E se pôr um nome, então, de grande respeito, a pessoa, o médium orgulhoso, ele recusa todo o conselho. Aliás, uma das características é o isolamento. Suspeição sobre qualquer crítica. Eu perguntei para o Dilamar se vocês conhecem essa expressão. Ele falou, não, eu vou usar lá o Dilamar, acho que o pessoal nunca ouviu falar. Melindre, já ouviu falar melindre? Não aceita a crítica. E afasta. Aliás, parece que é um fenômeno estranho no movimento espírita, né? Obrigai-vos e multiplicai-vos. Porque os centros vão expandindo à medida que um briga, forma um grupo. Kardec já imaginava isso. Por que um grupo briga e forma outro? Porque está havendo personalismo. Porque está havendo erro interpretativo. Porque um quer fazer de um jeito, outro quer fazer do outro. Um centro espírita estavam querendo colocar lá dentro a acupuntura, apometria, corrente magnética, reiki, reflexoterapia e massagem. E vieram me perguntar, por que não pode fazer isso dentro do centro espírita? Eu falei, essas terapias são excelentes, mas não são espíritas. Não é porque mexe com energia que é espírita. E aí o trabalhador, então, levou, foi dizer para o grupo, falou assim, meus amigos, eu queria pedir a vocês uma gentileza. Vocês podiam fazer a caridade. Eu queria ser espírita. Porque vocês estão querendo fazer tudo aqui dentro do centro. Menos espiritismo. Porque tudo que acha interessante, coloca. Uma vez me perguntaram assim, por que não pode fazer a terapia do abraço dentro do centro espírita? Eu falei, que terapia do abraço é essa? Não, porque teve uma pesquisa que foi feita numa universidade, numa UTI. Então lá eles abraçaram. Eu falei, minha amiga, você mesmo está dando a resposta. Foi uma experiência, por uma faculdade, autorizado naturalmente com a família. Se foi feito isso dentro do hospital, teve um protocolo, uma autorização dos órgãos competentes para você abraçar a pessoa. Você não pode sair abraçando a pessoa. Você não pode falar que isso é terapia. Se foi feita uma única experiência e você acha que isso tem que trazer para o centro. Deu aquele resultado, mas isso não está ainda consagrado no meio acadêmico. Ah, mas o espiritismo tem que progredir com a ciência, mas nem a ciência não progrediu. Você não pode chamar isso de progresso. Porque ainda não está consolidado. O que a ciência vem fazendo, na verdade, é comprovar a doutrina, não é o contrário. Que a gente pega essa fala de Kardec e deturpa, né? Porque foi uma experiência que ainda não se consolidou. E contei para ela o caso de um centro que tentou fazer isso. Colocou um recepcionista lá, que começou a abraçar todo mundo no dia da reunião pública, porque achou que tinha que abraçar mesmo, cumprimentar. Para receber fraternalmente, tem que abraçar. E ele começou, uma pessoa se candidatou para fazer esse serviço, esse árduo serviço de abraçar. 250 pessoas. Então ele foi abraçando, abraçando. Foi passando o tempo. Aí as mocinhas já não queriam mais o abraço dele. Porque o abraço dele nas mocinhas já era mais demorado do que nas senhoras, nos senhores, que já não era um abraço. Assim. Aí elas começaram a reclamar que depois ele começava a puxar um assunto muito estranho. Elas estavam afastando do centro. Mais tarde foram ver, ele tinha processo na área de pedofilia. E se ofereceu, e ninguém olhou, ninguém conhecia a pessoa. A boa vontade, a credulidade do grupo. E fala que isso é espiritismo. Isso não é espiritismo. É o que o André Luiz colocou lá. Tem tanto de tenta orientar, mas eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre. Eu posso criar um método de afastamento de espírito. Eu não posso chamar esse método de espírita, porque não passou pela universalidade do ensino dos espíritos.
afastamento dos que podem dar opiniões desinteressadas. As pessoas não gostam dos bons conselhos e realmente se isolam. E confiança na própria habilidade, principalmente no caso de serem inexperientes em relação à doutrina. As pessoas vão recebendo orientações, já caminhando para o final, mas uma troca de experiência, um médium me passou um WhatsApp. Eu acho que ele tinha 1 metro para mais um pouquinho, porque agora as pessoas estão fazendo pedido por WhatsApp, né? Você quer ver aquele negócio comprido? Ó, que você está lá no meio, você tem que voltar ou então imprimir para entender. Mas eu achei muito interessante o caso, depois eu acabei entrando em contato com ele. Ele falou assim, Jacobson, eu queria uma ajuda sua. Eu recebi 2 orientações no centro, eu queria saber o que eu faço. É o problema da interpretação da mensagem mediúnica, né? Eu recebi 2 orientações no centro que eu frequento. Primeiro foi a do mentor. O mentor falou para mim que eu vou receber muitos romances. Que eu tinha que me preparar porque eu vou receber vários romances mediúnicos espíritas. Falei, muito bem, qual foi a segunda orientação? A segunda foi do presidente, ele mandou eu procurar outro centro espírita. Porque lá naquele centro espírita, só é mediunidade de cura. E lá ninguém estuda. É proibido estudar. Se eu quisesse estudar, que eu fosse para outro centro. Porque tem gente proibindo estudar espiritismo dentro do centro espírita. Aliás, isso é histórico, né? Quem mais incomoda é quem estuda. O povo custoso. Por isso que queima livro. Queimou no Alto Barcelona, porque realmente conhecimento ele incomoda. Principalmente se for jovem em reunião mediúnica. Os jovens, quando estudam e vão para a reunião mediúnica, são um problema. Por quê? Porque eles estudam e querem aplicar o que estudou. Ele tem fidelidade. Então não aceita. Aí começa a ter o conflito. Porque não estuda. Então, nesse centro, estava proibido. Aí eu acabei entrando em contato com ele, achei o caso muito sério, uma pessoa de formação, já tinha uma certa idade, um profissional bem posto. Eu liguei para ele para saber, entender da história, e falei, não, realmente. Porque quando a pessoa recebe essa orientação de que vai receber romances mediúnicos, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa, sabe o que é? É a Bienal de São Paulo. E a fila quilométrica ele dando autógrafo. Ele já se imagina dando autógrafo. Porque ele acha que é assim, automático. Vem o livro, eu fui explicar para ele que ele tinha que entrar então num grupo de estudos, conhecer melhor o assunto. Eu perguntei, você já leu o livro dos médiuns? Não, senhor. Muito bem, mas você já leu o livro dos espíritos? Nunca ouvi falar. Você já leu algum livro espírita? Eu vou, não, um romance. Eu li um romance. Pelo menos foi do Chico? Não, nem sei o autor mais. Ele não era espírita. Ele tinha acabado de chegar no centro. Estava ali frequentando, como todo mundo. E vem essa orientação e ele acreditou. Eu falei, então você vai entrar num grupo, vai começar a estudar, não é? Então você vai se dedicar aí primeiro ao conhecimento base da doutrina, depois você vai para o MEP, você vai estudar o livro dos médiuns, você vai se preparando para que você tenha condições de conhecimento de doutrina e conhecimento intelectual, para você ter capacidade de interpretar o pensamento dos espíritos. Expliquei isso tudo que nós, trabalhadores da mediunidade, sabemos. Conversamos ali quase mais de 1 hora, quase 2 horas, explicando isso para ele. Aí no final ele falou assim, mas o senhor acha que eu vou receber o romance? Eu falei, eu sou reencarnacionista, sabe? Eu acho que as vidas sucessivas estão aí para isso. Então você vai se preparando, porque chega lá. E ele é muito interessante, muito dedicado. Isso já tem um certo tempo que nós conversamos, ele realmente fez dessa forma, ele está imbuído. Agora o discurso dele já é diferente. Ele falou, Jacobson, é muita responsabilidade essa questão de receber romance. Olha a disciplina, olha a vigilância. Eu esforço, mas é o jeito que você falou, quem sabe na outra encarnação. Mas pelo menos suscitou ele a busca da doutrina. Meus irmãos, muito obrigado.